me vendo aqui já. É, bom, pessoal, vamos seguir aqui, né, dentro da UC de Fundamentos, tá? Lembrando que a gente ainda tem o tempo aí até o dia 15 de maio para cursar essa unidade curricular, né? Nossa web de dúvidas e de revisão acontece na semana que vem e hoje eu vou falar da ordem de serviço, ok? Que é a nossa SAP número 4, tá? Olha aqui, na aba videoaula vocês têm todas as aulas ali falando da SAP 1 e da SAP número 3, né? É isso mesmo, pula da 1 para 3, não tá errado, tá correto, tá? É, E agora a gente vai falar da SAP número 4, tá? Quando a gente entra aqui, tem um textinho aqui, quando a gente abre esse texto, ele dá essa seguinte situação aqui pra gente e lança um desafio para nós. Qual que é esse desafio, Paulo? O desafio é construir uma ordem de serviço, tá? Uma ordem de serviço de função. No caso aqui, a função que está pedindo aqui na SAP, tá? Se depois vocês leiam com cuidado, é uma ordem de serviço para atividade de carpintaria, para o carpinteiro, tá? Então vocês vão ter que pesquisar na internet, Paula, ou montar de acordo com o que a gente vai entender aqui no nosso conteúdo e no nosso slide daqui a pouco, vai ter que montar uma ordem de serviço de função, tá? O que que é uma ordem de serviço de função? Ela é vinculada à função que o colaborador exerce e à função a qual ele está registrado na empresa. Então, na ordem de serviço, fala o que que dentro daquela função ele pode fazer ou não pode fazer. Por exemplo, o carpinteiro, né, que é essa atividade que vocês estão vendo aí, mexe com madeira, corte, formas, né, e por aí vai. É, a gente tem a função dele aí de carpintaria, vamos supor que ele está serrando a madeira, igual nessa imagem aqui, certo? Então, o carpinteiro, ele deve mexer com madeira, fazer corte de madeira. Se você pega um carpinteiro, né, e aí pega ele, coloca para dirigir um carro, operar uma máquina, você está incorrendo aí na situação de desvio de função, de acordo com a ordem de serviço dele, tá bom? Então, construir uma ordem de serviço. Já já eu mostro o documento, mas esse é o desafio. Vai montar a ordem de serviço de carpinteiro, tá? Com alguns elementos e características que eu vou falar aqui para vocês. Preencheu a ordem de serviço, pegou da internet lá um modelo pré-pronto, preencheu e tal. Confere se está condizente as informações com a carpintaria, tá? E posta aqui no AVA para mim. É uma atividade bem tranquila. Uma atividade bem tranquila mesmo, tá? Então, essa construção aí. E o que que é essa ordem de serviço, que é esse desafio aí da SAP número 4, né? Ordem de serviço é uma ferramenta essencial para a segurança do trabalho e para a parte de gestão da empresa, no que diz respeito ao departamento pessoal. Qual que é a importância? A gente vai descobrir que ela é importante porque é, a ordem de serviço tem a função de um documento, né? Ele é um documento fundamental que define as atividades a serem realizadas e os riscos presentes envolvidos naquela atividade, quais são as medidas de prevenção necessárias, tá? Esse documento ele é obrigatório para empresas que possuem funcionários, tá? Toda empresa que tem funcionários registrados aí via CLT deve possuir esse documento, né, que é essa ordem de serviço. É uma exigência, tá, legal da lei trabalhista brasileira. Então, pela CLT tem que ter ordem de serviço. Na ordem de serviço é possível garantir que os trabalhadores estejam cientes aí dos riscos ocupacionais e de como desenvolver as suas funções com segurança, conforme as normas regulamentadoras. Além disso, a ordem de serviço também é uma ferramenta importante para a gestão de pessoas, processos, visto que ela possibilita planejamento e organização do trabalho de forma a você fazer os treinamentos e capacitação dos funcionários, né, entre outras situações aí previstas, tá? Legislações aí que falam sobre a ordem de serviço. NR1, tá? NR número 2, número 3, número 4, tá? Essas são as nossas normas regulamentadoras. Então, da NR1, 2, 3 e 4, todas elas tratam aí da questão da ordem de serviço.
Então, a ordem de serviço ela desempenha um papel fundamental na prevenção do acidente de trabalho. Ela identifica os riscos envolvidos em cada atividade, né? Dentro da ordem de serviço é possível escrever, descrever, né? E implementar medidas de segurança e fazer recomendações de orientações da parte de segurança, da parte administrativa também da empresa, ok? Ela fornece orientações para o funcionário, tá? É uma ferramenta de conscientização, tá? O que ajuda a minimizar os riscos aí. E a ordem de serviço tem uma função vital aí no combate no combate ao desvio de função, ok? Visto que ela define as atividades específicas que os funcionários devem desempenhar. A ordem de serviço ajuda a garantir que todos estejam cumprindo as suas responsabilidades, né, corretamente e com coerência, com, com uma certa coerência em relação a ao que diz respeito àquela função, tá? Isso evita que os funcionários desempenhem tarefas na quais não estão treinados, que eles não utilizem os EPIs quando necessário, né? Evita que eles se coloquem em situações de riscos desnecessárias, tá ok? Bom? Ao promover a conscientização dos trabalhadores, a ordem de serviço contribui para a criação de uma cultura de segurança dentro da empresa, onde os funcionários são informados sobre os riscos associados às suas atividades e têm meios, métodos ou são lembrados, né, de como prevenir. Em resumo, a ordem de serviço desempenha um papel crucial e tem um impacto na, no combate ao desvio de função e na promoção de segurança, no ambiente de trabalho. Tá ok? Então vamos lá. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer, gente, o seguinte. É, que dentro dos elementos básicos que nós temos dentro da ordem de serviço, como identificação do colaborador, da empresa, e quais as funções que ele e os papéis que ele tem que desempenhar na empresa, nós temos os riscos das atividades e as medidas preventivas, tá? Isso aqui tem um efeito legal, gente. Quando eu tenho, não, quando eu crio uma ordem de serviço que é obrigatória pela legislação na empresa, esse documento ele tem um efeito legal. Por quê? Como que eu comprovo que não houve desvio de função? Como que eu comprovo que eu treinei o colaborador? Como que eu comprovo que não houve desvio de função? Como que eu comprovo que o colaborador estava ciente dos riscos da atividade dele? Através da ordem de serviço, que ela é assinada pelos responsáveis da empresa e também pelo funcionário dando ciência do que ali está escrito, tá? Então isso evita muito processo trabalhista, né? Quando eu tenho na minha empresa aí uma situação de processo trabalhista por desvio de função, tá? Por exemplo, tá? A ordem de serviço ela vai ser uma prova, né, por parte da empresa, por parte do SESMIT, que o colaborador está alegando uma coisa indevida, que talvez seja mentira o que ele está falando, etc, etc. Tá bom? Como elaborar uma ordem de serviço, né? Você deve estar familiarizado com a atividade, tá? Deve-se documentar as informações de forma clara e objetiva, então não tem teoria, não tem fundamento, é objetivo. Nessa função de carpinteiro, o camarada tem que fazer isso, isso e isso. Já já a gente vai ver, tá? Não tem margem para interpretação, não tem margem para encher o texto ali, fazer redação, nem nada disso, nem fundamentar, nem citar outras normas, tá? Inclua medidas de prevenção específicas para aquela atividade e comunique a ordem de serviços dos colaboradores e recolha a assinatura dos mesmos, tá? A fim de que eles deem ciência do que ali está escrito, ok? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Ah, não. Então vamos lá. Casos práticos de uso, né, ou que podem ser usadas aí as ordens de serviço, tá? Evitar acidentes, né? É, Tem casos onde a ordem de serviço ela é fundamental para evitar acidentes graves, se você seguir os procedimentos de trabalho ali e os procedimentos de segurança que ali estão escritos, tá? Na ordem de serviço, ela informa os EPIs
né, e o uso correto desses EPIs para aquela atividade. Então, quando eu tenho ordem de serviço lá do carpinteiro, vai ter uma seção lá que vai estar escrito EPIs. Então, o carpinteiro ele sabe que ele tem que usar um óculos, uma luva, um capacete. Se tiver barulho, ele sabe que tem que utilizar ali um abafador, concha, uma bota de segurança. Tudo isso fica, uma máscara, quando for o caso. Tudo isso fica escrito ali dentro da ordem de serviço, tá? E, né, se a gente estiver falando independente do setor aí, industrial ou construção, né, as ordens de serviços, elas contribuem muito para a questão de segurança, né, dentro das empresas, tá? Ordem de serviço, né? É importante você entender que nessa atividade você deve concluir a ordem de serviço, reforçando a importância, né, do serviço como ferramenta indispensável para a segurança, tá? Itens obrigatórios que deve ter no seu documento que eu estarei avaliando: identificação da empresa, dados do colaborador ou do trabalhador, descrição detalhada do trabalho, riscos envolvidos, medidas preventivas e assinaturas. Isso não pode faltar, independente do modelo, tá? Isso não pode faltar, tá, gente? Isso aqui acho que tem que estar claro para todos, tá? E aí a gente tem alguns exemplos aqui de ordem de serviço. Na imagem aqui, tá pequenininho, né? Cada empresa monta o seu modelo, mas aqueles itens essenciais tem que ter. Vamos ver se eu pego uma minha que eu tenho aqui. Ordem de serviço de carpinteiro fica muito fácil, né? Então, de carpinteiro não. Vamos aqui abrir a pasta aqui. Acho que tá todo mundo vendo, né, gente? Vocês não falaram nada, mas acho que tá projetando aí a tela, né? Opa, fundamentos. Vamos pegar uma ordem de serviço. Ah, não é esse. Modelos de ordem de serviço. Ih, rapaz, pintor. Vamos pegar de pintor aqui para eu não dar cola para vocês. Tá? Aí aqui tem um modelo aqui da ordem de serviço aqui, ó. Aqui é um modelo padronizado, tá? Olha as seções obrigatórias aqui, ó. Riscos, EPIs, medidas preventivas, né? E além da descrição ali da atividade, ok? Então, ó, ordem de serviço. Geralmente a gente utiliza esses códigos aqui. Data de admissão, o dia que ele foi registrado pela empresa, tá? Essas informações que eu não forneci, vocês coloquem qualquer informação fictícia, tá? Nome do colaborador, tá? Não pode ser o nome de vocês vão assinar enquanto técnico de segurança ali, ó. Enquanto supervisão ou técnico de segurança, tá? O nome aqui de cima é o nome do funcionário que tá lendo ali, que é responsável por essa atividade, tá? Função dele, pintor. E aí tem um códigozinho aqui, ó, CBO. Tá vendo aqui, ó, marquei de amarelo? Esse CBO ele chama Código Brasileiro de Ocupações. E que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer, gente, que toda e qualquer função hoje existente e registrada via CLT, nós temos o CBO. Por exemplo, o CBO do carpinteiro. O CBO do carpinteiro é o 7155/25. Nesse CBO é o código da função, a função existe dentro do ramo de atividades aí de diversas funções, tá? Quando eu clico nela aqui, ó, ela vai me dar a descrição do que faz esse carpinteiro. Claro que quando a gente entra, tem uma série de variações, ó. Então nós temos aqui, ó, vários e vários aqui, ó. Carpinteiro de forma geral, aí específico, carpinteiro de esquadria, de senai, de mineração, de telhado, de forma de concreto, carpinteiro de obras civis de arte, montador de andaime, tá? Tudo aí no segmento carpintaria, tá? Mas se eu clico aqui de forma geral aqui, ó, tá? No carpinteiro, aqui tem a descrição sumária da atividade, ok? Então, olha aqui, ó. O que faz um carpinteiro? Como é que eu descubro o que faz um carpinteiro, professor? Se eu não sei o que faz um carpinteiro, aí eu tenho que preencher essa atividade. Vamos aumentar aqui ó, o texto, ó. O que faz um carpinteiro? Ó? CBO 715505. Em descrição sumária está aqui. Carpinteiro, de forma geral, planeja trabalhos de carpintaria, prepara canteiros de obra para montagem de formas metálicas, confecciona forma de madeira, forro, laje, painéis, constrói andaimes, proteção de madeira, estruturas de madeira para telhados, escoras de laje,
pontes, viadutos, grandes vãos, montam portas, esquadrias, finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de formas metálicas, seleção de materiais, né, armazenamento de peças e equipamentos, tá, da carpintaria. Então, tudo isso aqui, ó, tá dentro da função de carpinteiro. Tudo isso aqui, de forma geral. É claro, se eu estiver fazendo uma ordem de serviço na minha empresa, Paula, se eu estiver fazendo na minha empresa, eu vou observar o que faz o carpinteiro na minha empresa. E aí eu posso restringir algumas informações aqui ou especificar um pouco mais. Mas de maneira geral é isso. Então, por exemplo, falou em algum momento aqui nessa descrição sumária que o carpinteiro deve fazer reboco ou levantar a parede, né? Mexe com a alvenaria? Não. Não. Então, se na minha empresa, vamos supor que é uma empresa de construção, e eu sou encarregado, pego um carpinteiro e boto ele para sentar tijolo, tá certo ou errado? Tá errado? Tá errado. Isso caracteriza um desvio De provisão? Como é que tá? de função, desvio de função. Isso, Isso na isso, legislação isso. trabalhista, isso dá processo trabalhista. Então, além do processo trabalhista e caracterizar uma situação de desvio de função, tá? Para o trabalho dele de assentamento de tijolos ou reboco, são outros riscos totalmente diferentes do carpinteiro. Por exemplo, lá de maneira grosseira, tá? Lá, pro pedreiro, por exemplo, como ele mexe com reboco, cimento, para ele tem risco químico. A luva dele não é qualquer luva, tem que ser uma luva de látex, uma luva que não tenha contato ali com a massa do cimento. Entendeu? Porque o cimento ele pode causar alguma alergia no colaborador. Então, tá errado. Então, assim, além do desvio de função, eu estou colocando ele para fazer uma função ao qual ele não tem treinamento e ele não está com os EPIs corretos para aquela função. Porque os EPIs do carpinteiro é totalmente diferente. Entendeu? Não é para mexer com cimento. Ok? E isso vale para qualquer atividade. Qualquer atividade tem o CBO. Você trabalha hoje, Paula? Trabalha em alguma área Atualmente hoje? não. Mas já Não. trabalhou? Sim. Trabalhou de quê? Desculpa perguntar. Eu trabalhei no mercado. Caixa de Operador de caixa. supermercado. Ó, Isso. operador Uhum. de caixa. CBO. Toda função tem, tá? Olha só. Operador de caixa, o CBO é o 42.11.25. É isso que fica registrado na sua carteira de trabalho. Ok? Uhum. Caixa de supermercado, não é isso? Isso, aham. Olha aqui o que faz um caixa de supermercado. Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo que tá aqui, ó? Caixa de supermercado, ó. Ok, Descrição aham. sumária. Recebe valores de vendas de produtos e serviços. Controla numerários, né, recebimentos, etc. Atende em público, tá? Em agência postal ou em comércio, mercado, etc. Vários locais, tá? Recebe em contas, tributos, processa remessa de pagamentos, né? Vende, talvez possa vender bilhetes, ingressos, né? Processa uma arrecadação, prestação de serviço, entre outros aí. Fazem reserva, emissão de passagem aérea, atende público, recebe valores de vendas de mercadoria, entre outros aí, ok? Ok. Aqui, ó, certo? Então, No meu caso, mexe com dinheiro, faz recebimento e tudo mais. No caso, pode falar. tinha o adesivo de função, né? Que eu era caixa, no caso, né? Mas fazia de tudo um pouco. Pronto, aí, por exemplo, aqui você viu falando de um monte de coisa de vendas, arrecadação, prestação de Sim. serviço. Não tem aqui que ele tem que é, Limpar o chão. limpar chão, Uhum. repor mercadoria, entendeu? Recolher Isso, carrinho entendi. não tem aqui que ele tem que recolher carrinho lá no estacionamento, Tudo isso tá eu fazia. entendendo? Que não tá falando aqui que ele tem que levar dinheiro no banco, entendeu? Não tá falando aqui que ele recebe Hum, mercadoria e tem que dar baixa e controlar estoque, fazia tá entendendo? também. Então, Aham. diante da descrição sumária aqui, tudo que você fazia a mais do que não está aqui de forma geral,
né? Claro que tem coisas que são interpretativas. Quando a gente fala receber valores, a gente está falando em cartão, dinheiro, cheque, um monte de coisa. Tem coisa que é aberta. Mas não fala em nenhum momento que tem que limpar o chão ou repor gôndola, Mercadoria. repor Isso, aham. mercadoria ou receber mercadoria de fornecedor. Não fala, entendeu? Entendi. Então, Aham. o que que acontece? Acontece aqui, ó, só para procurar, ó, recebe valores, vendas, ó, preço, local, duração. Então, não fala em nenhum momento que ele tem que receber repor mercadoria, por exemplo. Isso é um desvio de função. Uhum. Isso é um desvio de função. Você está fazendo coisas que não está dentro daquela atividade ali normal, Sim, tá? entendi. Então, Uhum. isso tem que ficar claro, porque o que acontece? Acontece muito, e às vezes a pessoa nem tem noção do que está acontecendo. Tá? E aqui tudo bem, nessa área aí sua, talvez não tivesse tantos riscos, ou os riscos, independente para o operador de caixa ou para o repositor de mercadoria, seriam talvez os mesmos riscos. Mas existem funções que os riscos são diferentes. Então, o treinamento é diferente, o EPI que te fornece é diferente. Por exemplo, o pessoal que pega peso lá, repõe mercadoria, carrega e descarrega caminhão lá. Se você botar um operador de caixa lá, ele não tem treinamento da parte ergonômica, talvez não usa aquela cinta abdominal para sustentação da lombar, né? Talvez ele vai estar exposto a algum produto químico ali na hora de repor, uma quiboa, um cloro, tá entendendo? Muda, Entendi. muda muito, tá? Então essa é a importância. Eu preciso que vocês pesquisem. Se vocês pesquisarem na internet, tem muitos modelos de ordem de serviço. Ó, vou mostrar um outro aqui, ó. Ó, independente do modelo, ó, aqui já é um outro modelo, ó, mais simples, mas tá aqui as seções, ó, risco, EPI, medida preventiva, tá? Dando ciência aqui da obrigatoriedade, que é um texto meio que vem padrão, tá? As atividades que a pessoa desenvolve aqui, ó, ok? É claro que eu posso restringir, Paula. Por exemplo, a gente viu que o operador de caixa faz um monte de coisa, né? Dentro daquele monte de coisa, na minha empresa eu posso restringir, falar assim, não, meu operador de caixa ele só trabalha no caixa recebendo os valores no caixa do público, tá? Ele não atua de outra forma. Eu posso restringir. O que eu não posso é colocar atividades no documento que não existe naquelas descrições gerais, ok? Então, por exemplo, eu poderia até falar assim, não, meu operador de caixa do supermercado lá, ele recebe valores em cartão, dinheiro e tal, e ele só faz essa função. Ele não recebe outros valores, ele não mexe com outras coisas, tá? Eu posso restringir. O que eu não posso falar é colocar coisas que não tá dentro da descrição sumária. Por exemplo, ele limpa o chão, né? Ele é responsável por fazer a manutenção ali e limpeza do mercado, né? Ele tem que repor mercadoria. Não posso inventar na função coisas que não é da descrição sumária, ok? Talvez no operador de caixa não seja o melhor exemplo. Mas, por exemplo, vamos supor aí um ajudante, tá? Repositor, beleza? Repositor de mercadoria, vai ter lá que ele repõe mercadoria, recebe do fornecedor, confere, monta gôndola, etc, etc, etc. Um monte de coisa. Mas lá naquela descrição sumária lá, não fala em nenhum momento que ele que dirige o caminhão. Na ordem de serviço dele, quando eu estiver criando, eu não posso falar que ele é motorista também. Entendeu? Eu não posso colocar coisas que não estão dentro daquelas descrições gerais. O que eu posso é restringir. Por exemplo, carpinteiro. Existe carpinteiro geralzão que faz de tudo, e eu posso falar que o meu carpinteiro, ele é um carpinteiro que só monta esquadria, né, de porta. Posso restringir, para pegar dentro daquelas funções sumárias lá e trazer só ele para fazer a colocação de portais e portas ali, esquadrias. O que eu não posso é colocar coisas que não existem. Por exemplo, que ele é, assenta cerâmica, faz reboco. Isso não é de carpinteiro, nem do geralzão e nem do carpinteiro específico. Ok? Então tem vários modelos, pesquisem esses modelos, tá? Eu não quis deixar um modelo pronto lá para vocês terem esse desafio de pesquisar mesmo e correr atrás. Atenção ao CBO, tá? Se você pegar alguma ordem de serviço aí de carpinteiro que você pegue aí da internet, tá?
Ah, tô pegando aqui da internet, professor, um ordem de serviço de carpinteiro. Confere para ver se os DPI está correto. Confere para ver se o CBO está correto do carpinteiro, tá? E confere a descrição da atividade. Para vocês não mandar uma atividade que você pesquisou na internet, carpinteiro, tá o nome carpinteiro e todas as informações que tá ali dentro não é de carpinteiro. Às vezes acontece, tá? Pode pesquisar, usar o GPT, mas atenção ali para não ter essa confusão aí, porque aí depois vai ficar chateado. Professor, mas eu peguei da internet, o Google não erra. Não, o Google erra sim, tá? O Google, o GPT, eles erram sim. Se você não fornecer as informações certinho aí, vai vir coisa aleatória aí, você não confere, tá? Então, eu sei que o pessoal utiliza da tecnologia, mas utilize a tecnologia e façam o checa, o checa e recheca, né? O professor olhou aqui que eu ia falar checa e pré-checa, né? Checa e confere direitinho para ver se está correto aqui, tá, gente? Tá bom? Beleza? Dúvidas aí, gente? Porque essa atividade é bem tranquila mesmo, tá? Queria saber se tem alguma dúvida. Quer perguntar alguma coisa, Paula? Não, professor, tranquilo até agora. Tá já, então. Bom, é isso, gente. Não vou acelerar vocês aqui com o conteúdo, tá? Que a gente tem bastante tempo, vou deixar vocês absorverem isso daí. Construir a ordem de serviço, né? Eu tenho ela aqui, ó. Eu tenho o que eu espero aqui da ordem de serviço de carpinteiro. Só mostrar aqui rapidinho. Uhum. Vocês não é para colar, mas eu vou mostrar aqui, ó. Tem a ordem de serviço aqui do carpinteiro, ó. Vou mostrar rapidinho aqui, ó. Carpinteiro, ó. Aqui é exatamente o exemplo que eu falei para vocês, ó. Tá escrito carpinteiro, tá falando aqui certinho da carpintaria, tá falando dos riscos direitinho, tá falando dos EPIs direitinho, mas dá um detalhe aqui, ó. 915110. Essa é uma que eu recebi de um aluno aí de outra turma. Quando eu pesquiso 91, CBO 95, 110. Quando eu pesquiso aqui, ó, o CBO 95, 95, 110, tá? Ele me dá a atividade aqui, ó, de pedreiro. Opa, aqui, ó. Ele me dá a função aqui de pedreiro, eletricista, ele me dá outra função, tá? Então fique atento, ó, porque 95, 110, tá? É o CBO de é, pedreiro, tá? Não, desculpa, eletricista, ok? Então, a do carpinteiro, ó, mostrei aqui, vou mostrar de novo, ó, 715525. Então, é exatamente isso que eu tô falando. Confere essas informações se você tiver feito uma pesquisa na internet, tá? Para vir direitinho aqui as informações, ok? Informações como treinamento, procedimento, não são de cunho obrigatório, tá? Obrigatório é o quê? Termo de responsabilidade, medidas preventivas, EPIs, risco da operação e quais são as atividades envolvidas, ok? Olha esse nosso carpinteiro aqui, ó, ele constrói caixa de monta, ele constrói, encaixa e monta no locais de obras fixas, caixaria de madeira, estruturas de vigas, colunas, sapatas, tá? Faz aquelas caixarias para depois vir o pessoal e concretar. Utiliza de processos e ferramentais mecânicos, faz armação em telhado, andaimes e outros materiais ali de madeira. Executa trabalhos de carpintaria, como corte, desbaste, armação de portas, janelas, caixilhos e outras esquadrias de madeira, né? Acho que ficou claro aí, modelos tem diversos ali. Atividade molezinha, né? Eu acho um absurdo no curso uma atividade dessa, tá? Eu acho um absurdo no curso uma atividade dessa daqui, ó, valer, até mostrar aqui para vocês, ó, valer 18 pontos, porque é muito fácil, gente. 18 pontos é dado aqui para vocês, tá? Então é isso, Paula. Pesquisa, confere direitinho, manda sua ordem de serviço aí o quanto antes, tá?
Maio tá logo ali. Professor, Oi. tá, a data da entrega da atividade, até que dia? Essa atividade você tem que entregar até o dia 13 de maio, Tá. As duas, tá? né? No caso, tem que entregar dois Todas e a elas, 4. todas elas até dia 13 de maio. Então Não, corre, então já tá bom. entrega o quanto antes para você ficar ali, para vocês ficarem tranquilos, livres, tá? Tá bom. Tá bom. É isso, tá? Se nada mudar, gente, tem encontro presencial esse final de semana também, tá? Com a professora Janaína, tá bom? Se tiver Tá bom. mudança, a monitora vai informar vocês. Essa aula de hoje é disponível para vocês até o final do dia de amanhã, tá bom? Tá bom. Podemos encerrar? Tá tudo certo? Tá certo. Por mim tá certo. Então é isso, tá? Obrigado, boa noite. Boa semana para você, Boa bons noite. estudos, tá? Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, boa noite.